Vera, você tem mais algo sobre a pesquisa? Podemos passar Acho para o que podemos pé. Isso, avançar, porque Fê. esse assunto, Vera É. Magalhães e Carol, tá dando o que falar. Vamos lá. O projeto antifacção, a Samantha Clay tem aqui mais informações para saber se vota hoje, se não vota, se vai ter mais uma versão. Qual é a novidade, Samantha? Olha, Fernando, Vera e Carol, a tendência é que não vote, ainda que esteja pautado na sessão plenária de hoje, que está em andamento, inclusive com o Hugo Mota à mesa, ou seja, neste momento ele não está negociando, o governo e a oposição estão se opondo à votação hoje só e motivos diferentes. O governo, por exemplo, aponta que, ainda que haja um terceiro relatório com modificações expressivas quanto aos pontos relacionados à polícia terrorismo, ao terrorismo, no caso de equiparar facções. Estamos com um problema aqui. A gente vai refazer a ligação com a Samantha Clay. Mas, Vera, fato é que já houve mudanças, mas mesmo assim não houve consenso. O que está pegando? Que ela é livre, que ela vai continuar sendo como é hoje, que não vai precisar de uma autorização específica por parte das polícias estaduais, das justiças estaduais, de quem quer que seja, e que ela vai continuar acontecendo de forma independente, autônoma. Então, essas são as principais controvérsias. Acho que a Samantha está de volta. Ela estava nos dizendo, você estava dizendo, Samantha, que tinha problemas tanto do governo quanto da oposição para votar hoje, né? Isso, exatamente, Vera. Olha, inclusive com relação à parte governista, o Ministério da Justiça vai enviar ainda hoje, vai divulgar uma nota oficial com todos os pontos que são importantes ainda, que trazem risco de desconfiguração no PL antifacção. Entre estes pontos estão, por exemplo, ali a questão da apreensão dos bens e destruição de bens apreendidos por parte de facções. Tem também uma outra questão que trata dos fundos de financiamento da própria segurança pública, do sistema penitenciário, que ficou ali em aberto também, segundo essa análise técnica do Ministério da Justiça, e até uma possibilidade de conflito entre duas leis que tratem sobre o mesmo tema, perdão. Isso porque a ideia do relator Guilherme Derrite é criar uma lei autônoma, um marco, porém modificando aspectos da lei das organizações criminosas, e aí se corre o risco de ter aí dois textos versando sobre o mesmo tema, trazendo insegurança jurídica. Então estamos aguardando esta nota, mas estes pontos foram adiantados pela ministra Gleisi Hoffmann. Do lado da oposição, é aquela insistência em equiparar as organizações criminosas a grupos terroristas e também acabar com as audiências de custódia para criminosos que tenham reincidência no crime. Portanto, se pede mais tempo para votar e o presidente Hugo Mota já sinalizou que sim, hoje não haverá apreciação da matéria. E claro, ele conversou com os governadores também, Vera. Pois é, isso que eu ia te perguntar. A gente sabe que tem hoje aí uma espécie de uma romaria de governadores de direita a Brasília, até para aproveitar a onda dessa pesquisa que mostra um apoio maciço à mega operação, ao Cláudio Castro. Como está sendo essa estadia por aí? Inclusive, além de Castro, o próprio Zema esteve por aqui, Banês Rocha. Então, são governadores da direita que fizeram uma proposta. Jorginho Melo, que é de Santa Catarina, também esteve nessa reunião, uma reunião longa. O que eles pediram? Um prazo de mais 30 dias para votar o projeto. E aí, segundo Cláudio Castro, isso cairia lá pelo dia 10 a 15 de dezembro, ou seja, dias antes do orçamento, porque depois começa a votação ali do orçamento e meio que acaba o ano legislativo. E aí o presidente Hugo Mota teria se comprometido com os governadores em conversar com os líderes e com o relator antes de bater o martelo sobre esse prazo para levar o texto a plenário. Claro, tem que
acordar com os líderes. O governo resiste a um prazo tão grande porque sabe que aí é um período longo para que o texto acabe sendo desidratado e haja aí uma série de mudanças que talvez sejam pouco interessantes ou estejam contra essa análise técnica aí até do Ministério da Justiça, Vera. Tá certo, obrigado. Samantha Klein com informações em Brasília. Vera, Hugo Mota estava até tendo uma relação boa com o governo e ele tem a prerrogativa de escolher o relator, escolheu o Guilherme Derrite para relatar esse projeto de uma forma meio corrida ali e tal. Bom, foi uma escolha política, porque ele é secretário de Segurança de São Paulo, governado por Tarcísio de Freitas. Tem um atrito agora aí? Tem um ruído e uma desconfiança grandes por parte do governo. O governo se sentiu ali vendido com essa opção e acha, sim, que Guilherme Derrite, mesmo com as concessões que fez, tem como objetivo político maior roubar o protagonismo, roubar a autoria desse projeto do governo. Então, isso gerou um novo mal-estar na relação entre o Executivo e o presidente da Câmara, Hugo Mota. Quando ele ficou intermediando todas as versões que o Derrite fez ao texto, foi no sentido justamente de tentar diluir isso, mostrar que ele não fez algo deliberadamente para prejudicar o governo ou para tirar do Lula protagonismo num tema que todo mundo sabe que é um tema difícil para o governo do PT. Então, mas é uma coisa que vai precisar de novo ser reconstruída, uma relação que já não era das melhores, que já tinha muitos passivos e que agora ganhou mais esse. E tem um certo conflito de interesses mesmo, né, Vera? Porque a gente tem um secretário estadual de Segurança Pública que se licencia do cargo para voltar à Câmara, única e exclusivamente para ser o relator desse projeto. E aí, nas entrelinhas do projeto tem, ele mudou, mas a princípio que a Polícia Federal só poderia agir quando provocada pelos estados. Tem um outro questionamento que o Ministério da Justiça faz, que é da destinação de recursos oriundos de apreensão que iriam para fundos federais, a partir do projeto passam aí para fundos estaduais. Quer dizer, o Derrite relata o projeto e quando volta para a cadeira de secretário de Segurança, se beneficia do próprio projeto que ele relatou. Claramente tem aí uma coisa meio com a mão do gato, né, ali. Sim, era um projeto que estava ali mais ou menos redondo quando veio do Executivo. Eu acho que tinha um maior questionamento pelo fato do governo ter deixado de criar a agência que investigaria essas facções, que era uma demanda de procuradores, promotores, delegados não, porque foi justamente a PF que foi contra. Mas, tirando isso, era um projeto que estava mais ou menos amarrado dentro de uma linha, uma espinha dorsal. E aí, o que o Derrite fez foi pegar algumas inovações criadas pelo projeto, manter, trazer algumas outras, endurecer muitíssimo as penas e tentar fazer esses pequenos truques aí em que a Polícia Federal e o governo federal perdem autonomia para participar das políticas de segurança pública. E aí entra uma grande contradição, né? Porque estados cobram muito que o governo federal colabore mais e dê mais dinheiro. Mas, por outro lado, na hora de se definir os termos da cooperação, os termos da união, fica essa disputa aí por protagonismo e por acesso. Então, é uma grande contradição e que permanece ainda meio latente ali no texto, mesmo com as 3 versões feitas pelo Guilherme Derrite.